Portugal está em crise e o futuro de grande parte dos jovens está ameaçado pelo desemprego. O exército pode surgir para muitos como uma oportunidade para prosseguir estudos e ter um emprego garantido. É então fundamental fazer chegar aos jovens esta informação. Numa altura em que estão previstas duas incorporações, Jacinta Faria, alferes no Centro de Recrutamento de Braga, explica quais os mecanismos de divulgação do Exército junto dos jovens. Essencialmente, o nosso público-alvo são jovens entre os 18 e os 24 anos, portanto, atuamos essencialmente nas escolas. Assim sendo, procuramos as feiras de profissões que as escolas organizam durante o ano para estarmos junto do nosso público-alvo. Nós temos uma autocaravana com publicidade que vai junto dos alunos. Temos os nossos stands que montamos no caso das feiras de profissões. Essencialmente os mecanismos de publicidade passam por aí, um mecanismo mais direto. Existem ainda outros mecanismos de divulgação, tais como a publicidade em rádios e jornais e, em certas alturas, um spot publicitário na televisão. Mas todas estas ações exigem um planeamento entre os centros de recrutamento e as entidades. Na maior parte das vezes são as próprias entidades que nos procuram. As escolas, essencialmente, procuram-nos para participarmos nessas feiras de profissões. Depois há outro tipo de ações, nomeadamente os centros de emprego, e aí o contacto parte de nós. Nós procuramos os diretores dos centros de emprego, respectivos da nossa área de influência, para marcarmos sessões de divulgação uma ou duas vezes por ano. Portanto, acontece das duas formas, nós a procurarmos algumas entidades ou as entidades a procurarem o centro de recrutamento. No entanto, as ações de divulgação levadas a cabo pelos centros de recrutamento dependem também das necessidades estipuladas superiormente. Se sabemos que vamos ter duas incorporações previstas para o final do ano, é lógico que vamos agora, nestes próximos meses, desenvolver mais ações junto dos jovens. Se estivermos numa altura em que não há propriamente incorporações previstas, não há tanta necessidade, por assim dizer, de fazer tanta divulgação. Neste momento, sim, temos previstas duas incorporações para o final do ano. Nesse sentido, temos que dar o máximo para realmente ir de encontro aos jovens e tentar captar a atenção deles. Parece contraditório que, estando Portugal a atravessar um período de cortes orçamentais, estejam previstas mais duas incorporações para o final do ano. No entanto, o facto encontra a sua explicação na saída de outros militares e na necessidade permanente de recursos humanos. Comparativamente com o ano passado, ou há 2 anos atrás, houve um corte considerável no número de vagas. Portanto, tivemos largos meses em que não entrou nenhum novo militar. Portanto, é normal que agora, com o passar do tempo, sejam necessários reforços. Portanto, tivemos muitos meses sem entrar novos militares. Os militares contratados vão saindo, todos os anos há militares que vão saindo, portanto há necessidade de novos elementos, porque os quartéis, as unidades têm que têm que ter manutenção, portanto não podem ficar desprovidas de recursos humanos, portanto é fundamental. Apesar do número de vagas ter diminuído nos últimos anos, o número de candidaturas ao Exército continua a ser elevado e pode ser explicado pelo facto do serviço militar ter deixado de ser obrigatório. Tudo o que é obrigatório que nos é imposto nem sempre é bom, ou normalmente não é bom, e penso que sendo uma escolha livre torna as coisas mais fáceis, até mais apelativas, tendo o Exército vantagens como tem para oferecer, portanto é normal que as pessoas atualmente procurem este tipo de saída profissional, porque no fundo é um trabalho como outro qualquer. Enquanto saída profissional que pode proporcionar aos jovens mais garantias, o Exército é visto por alguns como uma oportunidade para fugir ao desemprego. Provavelmente para algumas pessoas será. Efetivamente vivemos numa altura mais complicada em que a oferta de emprego não é muita e o Exército pode ser vista por alguns jovens como uma saída para a crise, mas no entanto considero que a maior parte dos jovens que nos procuram são jovens que efetivamente têm gosto, têm interesse por conhecer mais, saber mais e têm perspectivas de fazer disto uma carreira futura.
Sendo uma das responsáveis pelas ações de divulgação do Exército, Jacinta Faria considera que este apresenta vantagens que poderão ser aliciantes para os jovens. Pronto, essencialmente eu considero que o Exército é uma das melhores saídas profissionais neste momento, pelas condições que oferece, pela possibilidade de uma carreira permanente, que atualmente sabemos que isso não é muito fácil de encontrar. As vantagens que oferece aos jovens, penso que são aliciantes, mas sobretudo a perspectiva de uma carreira de evolução que o Exército oferece, para mim é mais-valia que um jovem pode encontrar aqui. As ações de divulgação avançam, portanto, a toda a força até outubro, mês em que está prevista uma incorporação.